for a taste. 'Cause I love the adrenaline in my veins. Hands in the crowd, we tearing it down. Get loud for me. Get loud for me. Olá pessoal, estamos aqui de volta com a terceira parte do Ciência dos Super-Heróis e hoje nós vamos tratar de um tema muito, mas muito diferente. Que quase nenhum desses programas aí do YouTube, internet, gosta de falar, que é sobre as super-heroínas. E esse vídeo é um pedido, é feito a pedido de um grande amigo meu, Berg Souza, que solicitou: porque você não fala sobre a Mulher Maravilha nos seus vídeos? Então a gente vai falar um pouco em homenagem a Berg Souza, que solicitou aí pra gente falar no Ciência dos Super-Heróis sobre as super-heroínas. Então vamos começar o nosso vídeo, aguarda aí a vinheta. Esse é mais um vídeo do canal Professor em Apuros e a gente vai rumo à robótica para explicar muita coisa. A robótica aí nesses dias está dominando o mundo. Então, a pedido de Berg, após a vinheta, começamos nosso Professor em Apuros com Ciência dos Super-Heróis, parte 3. O empoderamento feminino dentro dos HQs. Até daqui a pouco, pessoal. E estamos de volta com o nosso Professor em Apuros e vamos falar um pouco sobre esse empoderamento. Ciência dos super-heróis. Por que tem tantos heróis masculinos, tão poucos heróis femininos dentro dos HQs, dentro desses super-heróis? Vocês viram que a Marvel demorou muito para tratar de uma super-heroína pessoal, bem assim, focado. A gente viu aí o Homem de Ferro, a gente viu o Capitão América, Thor, Hulk, mas demorou muito tempo para a gente ter a exclusividade de um filme específico com uma super heroína. As heroínas em quase todos os HQs elas são colocadas como segundo plano, são coadjuvantes de heróis. Isso acontece há muito tempo, tá? Mas não foi sempre assim. Não, de forma nenhuma, não foi sempre assim. Então, a nossa primeira grande super heroína como protagonista, vejam bem, foi a Mulher Maravilha. Sim, essa sugestão de Berg, ela foi essencial. E o quadro da Mulher Maravilha foi feito graças a um grande cartunista. A ideia da Mulher Maravilha, de uma mulher super heroína, surge lá na década de 40. Então vamos ver aqui um pouquinho das imagens da Mulher Maravilha. E aí, pessoal, eu acho, grande visão que nós temos aí da Mulher Maravilha, ela como a maior, eu acho que é o ícone da representação do empoderamento feminino, e ela é criada lá pelo Dr. Watson, um grande psicólogo da década de 40, que durante muito tempo teve que manter em segredo, foi dele a criação, porque havia ainda muita a questão do preconceito quanto à participação da mulher na sociedade. Como nós sabemos, dentro da nossa visão de sociedade, a participação, principalmente política da mulher, ela demorou muito a acontecer em todos os países do mundo. Ainda hoje, nos países árabes, a mulher ela tem poucos direitos. Agora há pouco foi que o Irã permitiu o voto, por exemplo, das mulheres na sociedade. Então, essa visão, quando ela chega logo na década de 40, ela chega participando da Segunda Guerra, como uma heroína mesmo, enfrentando as batalhas como qualquer outro homem. Na realidade, ele tenta remontar não a Segunda Guerra, mas lá na Primeira Guerra Mundial, a participação alemã naquele momento. Quando o nosso Dr. Watson ele cria essa história
fictícia, ele cria colocando numa ilha das Amazonas, se remontando a mitologia grega para trazer à vida uma filha de Zeus, que era um deus grego, com uma humana. E assim nasce a Mulher Maravilha com a união desses dois elementos, o humano com Deus. Ela, na realidade, na história, é uma semideusa, conforme a mitologia grega. E a gente percebe isso muito pouco dentro dos quadrinhos. A gente vê muito poucos heroínas. E ela foi a primeira mesmo mostrada a público, vindo sem estar vinculada a um herói principal. Vamos dar um exemplo disso. Se a gente for ver os quadrinhos da DC, a participação da mulher mesmo, Mulher Maravilha é a participação. Depois que ela entra em cena, vem alguns coadjuvantes, como por exemplo a Batgirl. A Batgirl ela vai surgir já nas histórias lá da década de 60, inclusive as que foram vinculadas nas séries de TV que nós tivemos. Ela tem essa participação, mas ela é uma coadjuvante do Batman, ela não tem uma participação efetiva. Até aquele momento, na década de 60, a participação era da Mulher Maravilha. E mesmo assim, após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter um preconceito muito forte sobre a participação das mulheres. E a Mulher Maravilha, nesse período que vai de 1950 até meados de 1960, 70, ela vai ser transformada como um ícone da dona de casa. Então a gente vai ver, por exemplo, nos quadrinhos da Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha falando da receita, sofrendo por amor. Então é uma perspectiva muito. Isso fez com que a credibilidade do quadrinho ela sumisse. Quando é que de fato a Mulher Maravilha retoma isso? Vai retomar justamente no finalzinho da década de 70, quando ela ganha novamente com a questão da liberdade, liberdade que foi dada pela geração hippie. A participação da mulher ela passa a ter um efetivo maior dentro da sociedade. É quando a gente vai ter as mulheres usando roupas um pouco mais curtas, elas dominando a questão do próprio corpo, ela tomando decisões sobre si mesma, de liberdade de escolha. A participação política ela vai começar efetivamente a acontecer, mas isso demora. Aqui no Brasil mesmo, a gente vai ter essa liberdade muito castrada, e só a partir mais ou menos de 1989, 1990, que a participação política da mulher vai ser muito mais efetiva. A gente teve a nossa primeira prefeita, Luísa Erundina, lá em 1986, mas depois é que essa participação da mulher vai estar muito mais presente no Congresso e na parte mesmo administrativa. Olinda mesmo só teve sua primeira representante mulher na pessoa de Jacilda Urquiza, lá no finalzinho da década de 90. Então ela foi a primeira mulher a exercer. E no Brasil, enquanto presidente, nós tivemos Dilma Rousseff. Isso aí, independente de posicionamentos políticos que nós tenhamos, isso é evidente. A primeira gestora, a primeira presidente mulher do Brasil foi Dilma Rousseff, e aí ela teve um mandato e meio para mostrar a que veio. E aí a gente não vai discutir aqui questões políticas, mas essa participação ela é bem efetiva e está muito vinculada aos quadrinhos, a essa presença dos quadrinhos. Qual é o superpoder da Mulher Maravilha? Por ela ser filha de Zeus, ela vai ter uma força sobre-humana, isso é fato, ela vai ser invulnerável, vai ter um envelhecimento muito lento mesmo. Tanto é que no filme Batman vs Superman, que é quando ela tem a sua aparição nessa nova versão de quadrinhos da DC, a Mulher Maravilha ela vai se apresentar como uma pessoa jovem, mas já com alguns anos de idade à frente do Batman. E aí quando ela vem no filme solo Mulher Maravilha, que hoje está disponível, pelo menos nessa data de hoje, a gente está aqui no dia 16 de julho, da nossa estreia, está disponível como um dos lançamentos da Netflix, e vocês vão ver que ela vai receber essas lembranças do passado, já remontando a Segunda Guerra, então que provavelmente faria com que ela tivesse nascido lá pelo século XIX, segundo essa nova versão. Então a participação efetiva da
desse empoderamento feminino, começa com a Mulher Maravilha. Como vocês viram no card anterior, que está sendo mostrado ali, a gente vai ter a participação de outra super-heroína que agora representada na DC, que demorou muito tempo, na realidade, para Marvel colocar em evidência. E a Marvel Studios também lançar essa super-heroína como foco. E aí a gente vai estar falando da Carol, que é a Capitã Marvel, tá certo? Então ela vai surgir nesse filme solo um pouco antes do lançamento de Vingadores Ultimato, até para dar uma justificativa da sua participação no próprio Vingadores Ultimato, que é uma coletânea de super-heróis da Marvel. Então a Carol Avengers, que vai dar, inclusive, ela vai ser a inspiradora de Nick Fury lançar a iniciativa Avengers, que é Vingadores. Então nesse momento que ela aparece, é interessante a gente ver que ela é uma pessoa comum que acaba ganhando esses superpoderes e vive esses superpoderes, mas mostra também ser uma pessoa muito determinada, muito focada, uma pessoa que não tolera algumas coisas. Então essa participação da Carol Avengers mostra esse superpoder. A Capitã Marvel é, entre os personagens da Marvel Comics, um dos personagens mais fortes. Ela divide esse patamar com Thor e Hulk, tá certo? Então os personagens mais fortes da Marvel é Thor e Hulk, e ela vai dividir essa participação com eles, como personagens fortes. Então, um outro elemento na perspectiva de empoderamento feminino trazido agora no Capitã Marvel é que se subentende que a Capitã Marvel ela é uma das primeiras pessoas a se assumir como homossexual dentro dos quadrinhos da Marvel. Então a nova perspectiva que está se trazendo dentro desse universo Marvel, o universo extendido da Marvel, é a participação de um personagem homoafetivo dentro do contexto. Ela é a primeira que se lança, a Marvel não fala isso diretamente do filme de Capitã Marvel, mas se subentende até pela relação que ela tem com essa amiga, há um foco preciso nisso, mas dentro das histórias de quadrinhos ela demora a tomar esse posicionamento. Por exemplo, quem acompanha os quadrinhos da Marvel vai ver que logo no lançamento da Capitã Marvel, a Capitã Marvel ela foi namorada inclusive do Máquina de Combate, que é aparentado nesse novo universo como uma pessoa bem mais velha, mas dentro do contexto do universo Marvel ele era mais jovem e teria tido esse relacionamento, assim como também a Capitã Marvel vai ter um relacionamento com o Thor em algum momento. Uma outra perspectiva é que a Valkyria, que é um outro personagem que a gente vai trazer logo a seguir, juntamente com a Viúva Negra, após esse card, ela também tem essa mesma perspectiva homoafetiva, tá ok? E aí, como vocês viram no card que foi postado aqui, a nossa Valkyria presente lá no universo do mundo de Thor, no universo lá do, da grande cidade de Thor, ela vai ter uma perspectiva de ser homoafetiva. E é subentendido nisso em Thor Ragnarok e depois também em Ultimato, onde a presença de Valkyria é importante naquele contexto que mostrado em Ultimato. E a gente vai falar no finalzinho aqui do vídeo
um pouco sobre isso. Um outro detalhe é o lançamento solo, se Deus quiser ainda esse ano, 2020, de Viúva Negra, que é um personagem que vai fazer parte da formação clássica de Vingadores. Ela vai morrer lá também em Vingadores Ultimato, e esse momento eu acho que é um dos momentos mais emocionantes, porque tem toda uma perspectiva do humano, porque a Viúva Negra ela traz um outro contexto de super-herói, que é um super-herói humano, aquele que não ganhou superpoderes através de química, não ganhou superpoderes através de ter sido uma geração dos deuses, ou fazer parte de algum contexto mitológico. A Viúva Negra é a representação, assim como o Gavião Arqueiro, a representação do humano. Como é que esse humano se desenvolveu, acaba se tornando super-herói. Ela é mortal. É um dos poucos super-heróis, dentro desse contexto, assim como o Batman, que ele é mortal. Sendo que ela foi treinada como uma espiã e ela tem as características de uma super espiã. Então ela foi desenvolvida através do exercício físico, através do condicionamento, ela se tornou o que é hoje enquanto representação de herói. E assim, é uma perspectiva muito, muito presente. Então ela tem características humanas. Por exemplo, ela sofre pelo fato de ela ter sido esterilizada quando era adolescente para não poder ter filhos, para poder se tornar mais agressiva. Ela mostra o contexto onde ela foi tratada como apenas um instrumento pelo governo, entre aspas, soviético, dentro do contexto da Marvel, e mostra o sofrimento que ela tem por ela ser apaixonada por Bruce Banner. Ela mostra ser uma pessoa que nunca teve família e encontra nos Vingadores essa família. Então esse contexto humano é muito importante para entender a Viúva Negra enquanto heroína. E traz à tona a questão que, por você ser mulher, ter sua questão dos sentimentos, não impede você de realizar grandes feitos, como foi feito lá pela Viúva Negra. Então, esses elementos que a Marvel traz dentro do que a gente vê como empoderamento feminino no contexto dos quadrinhos é muito presente isso. Então, quando a gente vai falar de ciência super-heróis, a gente vai ter alguns elementos aí. Então, essas heroínas, elas têm um elemento científico bem maior, que é o quê? Vencer o preconceito da sociedade através dos seus atos. Mostrar que a mulher tem um papel fundamental dentro da sociedade, e eu acho que foi essa a perspectiva que o Dr. Watson, esse psicólogo lá da década de 40, traz ao criar o ícone da Mulher Maravilha, para mostrar, olha, você mulher, você tem uma participação dentro da sociedade efetiva. Por isso, lute, você vai conseguir lutar pelos seus direitos. Você não precisa ser a filha de um deus mitológico para você ter esses superpoderes, enfrentar as questões políticas. E aí a gente vai ter a Carol Avenger, que tem esses superpoderes também, enfrentando, assumindo uma condição homoafetiva, enfrentando também preconceitos da sociedade. Depois você vai ter a perspectiva da Viúva Negra na questão da humanidade. Mas não só tem elas. A gente pode também citar aqui, por exemplo, quando a Marvel traz os X-Men, ela também traz um leque de pessoas mulheres que são super-heroínas, como Tempestade, Vampira, Jubileu, a Fênix Negra. Então a gente tem vários elementos onde essa perspectiva do humano, do enfrentar o preconceito, que está presente. Essa é a grande questão, enfrentar esse preconceito da participação política da mulher dentro da sociedade é importante. É importante para fazer com que a nova geração conheça seu papel. Mas um dos elementos que traz todos os quadrinhos é que a mulher ela pode fazer isso sem perder sua feminilidade, certo? Então é uma palavra bem complicada, mas dá para a gente ver. E, bem, o tema ele é muito vasto, e se vocês quiserem uma continuidade disso, escreve aí nos comentários. Eu quero que o senhor fale ainda mais disso aí, tá ok? Perfeito?
Olá pessoal, eu sou Essinho, o mascote do canal Professor em Apuros. Estou aqui para convidar você a participar, se inscrever do canal, ativar o sininho de notificações e ajudar a robótica e a ciência a conquistarem o mundo. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal.